Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 1 de abril de 2025, sendo o primeiro dia do mês, nós vamos, antes de começarmos a nossa oração normal, vamos consagrar o mês de abril nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: consagre todos os teus planos ao Senhor e serás bem-sucedido e tudo te irá bem. Vamos consagrar, vamos dedicar o nosso mês ao Senhor, para que possamos ser bem-sucedidos, para que a sua mão poderosa, a sua glória, o seu favor esteja sobre nós, no poderoso nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui na tua santa e bendita presença. Deus, assim conforme diz a tua palavra, consagre tudo ao Senhor e tudo te irá bem. Deus, nós queremos consagrar e dedicar esse mês de abril nas tuas mãos. Deus, seja conosco, Pai, seja o alfa, seja o ômega, seja o princípio, seja o fim. Esteja conosco, Pai, durante todo esse mês. Dirija, Deus, os nossos passos. Dirija, Deus, os nossos caminhos. Nos dá sabedoria, Pai. Ilumina as nossas mentes com a luz da tua palavra. Deus, livra-nos do mal. Onde colocar a planta dos nossos pés, que seja uma bênção. Onde tocar as nossas mãos, que seja uma bênção. Deus, que a tua graça, o teu sangue, estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Deus, que todos os planos que nós temos para esse mês, que venham prosperar, ó Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos para a oração da manhã. Hoje é o segundo dia da nossa campanha Mais Perto Quero Estar. Uma campanha que tem como objetivo nos achegarmos a Deus, nos aproximarmos mais do Senhor, restaurar a nossa aliança com Ele. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor Jesus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram livros escritos por Salomão, pelo rei Salomão, o filho do rei Davi. Esse rei teve um encontro com Deus. A palavra do Senhor diz que Deus o visitou em sonhos. E Deus perguntou o que ele desejava. Já que ele era rei, Deus queria favorecê-lo em prol do reino. Porque quando Deus nos dá um dom, nos dá um talento, Ele nos prepara, Ele nos capacita em prol desse dom, em prol do propósito que Ele tem para nós. Salomão era rei. Ele estava a governar o povo do Senhor. Então Deus perguntou aquilo que ele desejava. E ele disse que ele queria sabedoria para governar bem, para conduzir o povo de maneira sábia. Então Deus concedeu-lhe a sabedoria que ele desejou. E esse homem de Deus, nesses livros de Provérbios e Eclesiastes, tem muitos conselhos. O livro de Provérbios tem muitos conselhos de sabedoria. E ele diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como andar com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus se nós não temermos a Ele. Deus não é qualquer um. Deus não é o nosso familiar, não é o nosso amigo da rua, nem o nosso colega do trabalho. Deus, Ele é Deus. O que significa Deus? Deus
na tradução normal da língua, Deus é uma entidade superior, divina. É uma entidade espiritual, superior e divina. E o nosso Deus é muito mais do que isso. Isso é uma tradução genérica. O nosso Deus é o único Deus dessa terra. Não há outro Deus além dele. Foi ele que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Revelou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus é o único Deus verdadeiro, invisível, mas real. Aquele que criou tudo pelo poder da palavra. Aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário pela salvação das nossas almas. Ele é digno de toda a nossa reverência. Nós devemos temer a Deus. Devemos temer a palavra de Deus. Devemos temer as coisas de Deus. Quando entramos na casa do Senhor, devemos ter temor. Eu estou na casa de Deus. Quando estivermos no altar, devemos ter temor que eu estou no altar santo de Deus. Hoje os crentes já não têm temor por Deus, pela casa de Deus, pelo altar. Vão para a casa de Deus de qualquer jeito. Sobem no altar de Deus de qualquer jeito. Com um coração impuro, com vestes inadequadas. Isso é profanar aquilo que é santo. Se nós estamos em busca de uma comunhão com Deus, de nos achegarmos a Deus, nós não podemos pular esse passo. Não podemos pular esse momento. Nós devemos ter temor, reverência. A palavra do Senhor diz que nós só devemos nos prostrar diante de Deus. Não nos prostramos a homens, a anjos. Para quem tem visão espiritual, que consegue ver e sentir a presença dos anjos. Quando os anjos nos visitam, nós não devemos nos prostrar diante deles. Eu, quando sinto a presença de um anjo, eu sinto um temor muito grande, eu choro muito. Mas eu não me prostro. Eu só me prostro diante da presença daquele nome que está acima de todo nome, Jesus. Isso não significa que nós não devemos respeitar o homem. Não significa. Aliás, a palavra do Senhor nos ensina a respeitar os nossos superiores. O primeiro mandamento com promessa: honrai pai e mãe para que te prolonguem os dias nessa terra. O nosso Deus é um Deus que nos ensina. Você sabia, se você lê muito a palavra do Senhor, você até se torna uma pessoa mais educada. Porque a palavra nos ensina a respeitar os pais, respeitar os superiores, os nossos chefes, os nossos líderes. Não é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de temor. Temor, reverência. A Deus. Quando Moisés, ele viu a sarça ardente, aquela árvore que ardia, que tinha fogo e não se queimava, ele ficou intrigado. Como assim? Eu vejo uma árvore cheia de fogo, mas não queima. Então ele se aproximou. Deus lhe disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é um lugar santo. Deus havia santificado aquele lugar. Deus estava naquele lugar, naquela sarça. Então ele não podia se achegar naquele lugar de qualquer maneira. Tirar os sapatos na cultura judaica para os muçulmanos representa reverência, respeito. Então Deus o ensinou um princípio que nós estamos a ler agora: temor. Temor de Deus.
Nós precisamos temer a Deus e a sua palavra. E como é que isso vai acontecer? Por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos convencer. Nós podemos pedir ao Senhor para que coloque isso no nosso coração. Por intermédio do Espírito Santo, se você quer andar com Deus, se você quer ter comunhão com Deus e chegar a Deus, você precisa temê-lo, porque Ele é santo, digno. É isso que nós vamos pedir. E quando nós temos temor de Deus, existem algumas consequências. Quando se fala de consequências, não são apenas coisas negativas, coisas positivas também. É aquilo que advém daquela ação. Uma das consequências do temor do Senhor é nos apartarmos do pecado, porque quando nós tememos a Deus, nós temos reverência a Deus, nós também tememos a sua palavra. E nós nos afastamos do pecado pelo temor que nós temos do nosso Deus, porque não tem como separar Deus e a sua palavra, eles são um só. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra. Fala de Jesus. Quem tem temor do Senhor tem temor da sua palavra. E quem teme a palavra, cumpre a palavra. Nós precisamos cumprir a palavra para permanecer a nossa caminhada com Jesus, para sermos salvos. Rimande rebose que remande rebas. Ribaxe que rebo, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Rimande que rebo, graças te damos, ó Deus, porque tu és o Deus da nossa vida, porque tu és o Deus da nossa salvação, porque tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Obrigada, Santo Espírito, por essa campanha abençoada que o Senhor levantou para abençoar as nossas vidas. Obrigada, Senhor, dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor permitiu. Nós queremos te render honras, glórias e louvores. Deus, pela tua bondade, pelo teu amor e infinita misericórdia, louvamos e exaltamos o teu nome. Rimante que rebas, remanda rebas. Ribose que remanda. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas almas, porque nós somos falhos e pecadores. Mas nós temos um Deus que perdoa pecados. Nós temos um Deus que é um Deus de misericórdia. Nós temos um Deus que é maravilhoso, que não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então, Senhor Jesus, nós clamamos nessa manhã. Tenha misericórdia, tenha compaixão das nossas vidas, das nossas almas. Rimante que rebolava-nos, ó Deus, com teu precioso sangue. Santifica-nos, ó Deus, com teu precioso sangue. Rimante que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, reconhecemos, ó Deus, os nossos pecados, reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações, reconhecemos que aquilo que temos feito não agrada ao teu santo e bendito coração. Rimante que reboi, nós clamamos, Pai, pela tua santa e bendita misericórdia. Nos prostramos diante da tua presença. Rimante que rebo, clamando, Deus,
Não nos lances fora da tua presença e nem retires de nós o teu Santo Espírito. Rimante que rebose, remande, reba. Riba, restaura, Deus, a nossa vida. Riba, remova, Pai, toda a consequência que o pecado deixou, toda a semente. Riba, se remande, rebas. Riba, se que reba, Deus, a tua palavra diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Rima de Deus é o teu Espírito Santo que nos leva a glorificar o nome do Senhor Jesus. Rima é o teu Espírito Santo que nos leva a trilhar o caminho da palavra, o caminho da santidade. Rima é o teu Espírito Santo, Deus, que ministra aos nossos corações. É o teu Espírito Santo, Riba, que manifesta a tua glória, que deixou o testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que não há outro além dele. Rimante que rebo, Deus, nós clamamos para que o Espírito Santo nos ajude a ter temor. Riba por ti, ó Deus, pela tua palavra, pela tua obra, Senhor. Rimante que rebose, remande, rebas. Ribose que reba, Deus, tudo aquilo, Pai, que está na nossa mente. Rimante que rebo, por causa da influência do espírito da Jezabel, o espírito que vem para destruir a igreja e os servos, o espírito que coloca doutrinas do diabo, rima hábitos e costumes, riba para destruir a tua obra, o espírito que corrompe a nossa mente, rima de que rebo, que coloca falta de reverência a Deus e a sua palavra, que distorce a palavra. Rima de que rebo, Deus, que esse espírito seja aniquilado nessa manhã. Aniquila, Deus, esse espírito das nossas vidas. Que toda a dominação do espírito da Jezabel na nossa mente, riba se que rebo, venha cair por terra. Rimante que rebo, seja quebrado, seja destruído, seja aniquilado. Riba, nossa mente pertence a Cristo. Riba, como diz a palavra, nós levamos a nossa mente cativa à obediência da palavra. Todo espírito contrário, espírito de desobediência contra Deus e a sua palavra, riba, se que riba, começa a cair por terra agora. Riba, espírito que impede o povo de Deus de meditar na palavra, porque o Senhor nos ordenou a meditar na palavra de dia e de noite. Riba, mas esse espírito bloqueia a mente, impede o crescimento espiritual, o discernimento da palavra. O povo lê a palavra, mas não entende, porque essa força bloqueou. Riba, se que rebo, Deus, desbloqueia a mente do teu povo. Riba, desbloqueia a mente da tua igreja. Riba, quebra as correntes, muralhas, fortalezas que foram colocadas pelo espírito da Jezabel. Riba, pelo espírito que corrompe. Rima de que reba, se remande, reba. Riba, Deus, liberta o teu povo de toda doutrina satânica, diabólica. Tudo aquilo que foi implementado pelo homem sobre influência desses espíritos. Riba, se que remande, rebos. Riba, se que rebo, Deus, abra a mente do teu povo, abra o entendimento. Riba, dê espírito de discernimento, para que eles venham discernir o santo do profano. Riba, que eles percebam, Deus, quando é o teu espírito, quando é o espírito do engano, o espírito da serpente, porque a serpente também fala.
A serpente também faz milagres. A serpente também faz prodígios para enganar. Riba cai por terra, espírito do engano. Rimande, riba cai por terra, espírito da mentira. Nós queremos viver a verdade de Deus e da sua palavra. Rimande, rebo, espírito de sedução cai por terra. Riba, espíritos que estão a seduzir os servos para cair no laço. Riba, para cair na armadilha, para se afastar dos caminhos do Senhor. Deus aniquila esse espírito. Riba, se que remande, rebos. Riba e livra, Deus, o teu povo, livra a tua igreja. Deus coloca um temor no nosso coração. Rimante que rebos, riba, coloca um temor no nosso coração. Riba, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Riba, se quer, Pai, para que possamos te amar mais, para que possamos estar mais perto de ti, para que possamos nos achegar a ti, porque a tua palavra diz que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Riba, é com verdade que Deus deve ser adorado, é com verdade que Deus, riba, deve ser exaltado. Adoração tem que partir da profundeza da nossa alma, não uma adoração superficial. Riba, Deus quer uma adoração verdadeira, com as mãos limpas, com o coração puro. Rimante que rebo, para isso, Deus, mais uma vez nós clamamos, coloca o teu temor no nosso coração. Muitos já perderam o temor. Riba, se que rebo, já não tem reverência pela palavra de Deus, pela casa de Deus, pela obra de Deus. Estão negligentes com a obra de Deus, fazem obra de qualquer jeito. Riba, se que reba, liberta, Deus. Liberta essas mentes. Nós devemos dar o nosso melhor para Deus e para a sua obra. Rimante que o nosso Deus merece o melhor. Ele é a nossa prioridade. Ribo, se que remande, liberta todo servo que está negligente, está frio, está morno, já perdeu o temor do Senhor. Rima, liberta, Deus, e restaura para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a andar no teu temor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos apartar do pecado. Riba, o espírito da Jezabel não vai destruir o nosso chamado, não vai destruir o nosso ministério, cai por terra. Riba, influências malignas levantadas para nos destruir, para nos afligir. Senhor, toma nossa vida nas tuas mãos. Dirija, Deus, os nossos passos. Não permita, Deus, que venhamos nos afastar da tua santa e bendita presença, mas que sejamos como as virgens prudentes. Riba, se que reboque o azeite não venha acabar da nossa lâmpada. Para que quando o noivo voltar, nós possamos entrar nas bodas, possamos ser salvos. Rimante que rebos, remande rebas. Riba, no poderoso nome de Jesus. Pai, nós consagramos esse dia nas tuas mãos, se conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, para o dia de hoje, ó Pai, que não venha prosperar. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e clamamos, cubra a nossa casa e a nossa família com teu precioso sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.